No próximo capítulo de A Nobreza do Amor, uma descoberta dentro do quarto de Pilar vai abrir a porta para a queda mais esperada da vilã. Depois de anos de mentira, depois de Adriana carregar uma culpa que nunca foi sua, e depois de Arthur ser silenciado de forma cruel, Rosa vai encontrar aquilo que pode mudar tudo. As imagens da noite em que Arthur caiu da varanda. E o mais chocante é que Pilar sempre teve essa prova em mãos. Sempre soube que aquelas gravações poderiam inocentar Adriana. Sempre soube que a verdade estava guardada dentro de um computador. Mas escolheu esconder tudo para manter o império de Arthur em suas mãos e transformar Adriana no bode expiatório perfeito. Antes de continuar, já deixe o like, inscreva-se no canal e comente. Você acha que Rosa vai conseguir derrubar Pilar sem ser descoberta? Tudo começa quando Rosa percebe a porta do quarto de Pilar entreaberta. A cozinheira estranha aquela movimentação e se aproxima devagar, tentando não fazer barulho. Pela fresta, vê Pilar sentada na cama, com um notebook no colo, completamente concentrada. Rosa estreita os olhos para entender o que está na tela e, quando reconhece o cenário, sente o coração disparar. São imagens de câmeras de segurança, e não de qualquer noite. São as gravações da varanda, exatamente do momento em que Arthur caiu. Rosa prende a respiração. O choque é tão grande que ela quase não consegue se manter em pé. Pilar, fria como sempre, pausa o vídeo no instante mais cruel e solta uma risada carregada de desprezo. Para ela, aquilo não é uma tragédia. É uma vitória escondida. Foi tão fácil tirar você do meu caminho, meu querido irmãozinho. E aquela tontinha da Adriana serviu perfeitamente para carregar a culpa. Rosa leva as mãos à boca para não gritar. Naquele momento, ela entende que não está apenas diante de uma prova. Está diante da chave que pode libertar Adriana de anos de dor, vergonha e injustiça. Pilar sempre teve a verdade. Sempre teve o vídeo. E nunca mostrou às autoridades porque precisava manter Adriana destruída. A cozinheira tenta enxergar melhor a tela. Quer descobrir quem aparece na varanda, quem empurrou Arthur, quem transformou aquela noite em um crime. Mas o ângulo não ajuda. A imagem está escura e Rosa está longe demais para não ser vista. Antes que consiga identificar o rosto, Pilar aumenta o volume e o grito desesperado de Arthur ecoa pelo quarto. Rosa sente o sangue gelar. Ela vê Pilar assistir a cena sem remorso, sem dor, sem arrependimento. A vilã encara a gravação como quem admira uma obra bem executada e murmura, cheia de rancor, que Arthur foi ingênuo por imaginar que poderia deixá-la sem nada e entregar tudo para Adriana. Ninguém nunca vai ver isso. Esse segredo vai ficar guardado comigo para sempre. Mas Pilar se engana, porque Rosa ouviu, Rosa viu. E agora, a verdade tem uma testemunha. Com passos rápidos e silenciosos, a cozinheira se afasta da porta e corre para a cozinha. Suas mãos tremem quando pega o celular. Ela liga para Adriana, tentando controlar a respiração, mas a urgência denuncia que algo grave aconteceu. Do outro lado da linha, Adriana percebe o nervosismo da amiga e pergunta se Pilar fez alguma coisa contra ela. Rosa fala baixo, quase num sussurro, mas cada palavra tem o peso de uma bomba. Adriana, presta atenção. A Pilar tem as gravações da noite em que o seu Arthur caiu. Ela sempre teve as imagens e escondeu tudo da polícia. Adriana fica em choque. Por alguns segundos, o mundo parece parar. Aquela revelação confirma o que ela sempre sentiu no fundo da alma. Foi vítima de uma armação calculada. Mas, antes mesmo de pensar em sua inocência, Adriana se preocupa com Rosa. Pilar é perigosa demais. Se descobrir que foi observada, pode fazer qualquer coisa para calar a cozinheira. Adriana pede que Rosa saia daquela casa imediatamente.
Nada de continuar falando ao telefone, nada de correr riscos desnecessários. Ela precisa ir até sua casa para contar tudo pessoalmente e, juntas, pensarem em um plano para conseguir o notebook. Pouco depois, Rosa chega à casa de Adriana e Otoniel. Ainda abalada, relata cada detalhe. A porta aberta, o vídeo, a risada fria de Pilar, o grito de Arthur e a certeza de que o computador guarda a prova capaz de destruir a vilã. Otoniel pergunta se ela conseguiu ver quem empurrou Arthur, mas Rosa admite que não. A imagem estava escura demais e ela não podia se aproximar mais sem ser descoberta. Adriana, porém, entende que isso já basta para agir. E se o Orosaur? Se Pilar escondeu esse vídeo por tantos anos, é porque a resposta está ali. Esse notebook é a chave para limpar meu nome. Otoniel fica tenso. Ele sabe que tentar pegar o computador de Pilar é uma loucura. Se a vilã perceber a movimentação, Rosa pode estar em perigo. Mas a cozinheira, mais corajosa do que nunca, revela que já tem um plano. Tira do bolso um pequeno frasco misterioso e mostra aos dois. Com isso aqui, Dona Pilar vai dormir tão pesado que não vai ouvir nem o próprio império desabando. Adriana olha para Rosa com admiração e medo ao mesmo tempo. A amiga está disposta a arriscar tudo para vê-la livre. E naquele instante, fica claro que a justiça finalmente começa a se mover. Pilar ainda acredita que controla a verdade, mas o segredo que ela guardou durante anos está prestes a escapar de suas mãos. Rosa volta ao apartamento de Pilar, carregando no peito uma mistura de medo e coragem. Ela sabe que qualquer erro pode custar caro. Pilar não é apenas uma patroa arrogante, é uma mulher fria, capaz de esconder por anos a prova de um crime e assistir à destruição de Adriana sem derramar uma lágrima. Mas Rosa também sabe que aquela pode ser a única chance de acabar com a mentira que condenou uma inocente. Na cozinha, enquanto prepara a bebida da noite, Rosa observa cada canto do apartamento. O silêncio parece pesado demais, como se as paredes também guardassem segredos. Ela respira fundo, controla as mãos trêmulas e coloca o plano em movimento com cuidado, sem deixar rastros, sem fazer barulho, sem chamar atenção. Hoje, Dona Pilar, a senhora vai dormir enquanto a verdade acorda. Pouco depois, Pilar entra na cozinha com sua habitual impaciência. Reclama da demora, humilha Rosa e exige que tudo esteja exatamente como gosta. A cozinheira finge submissão, baixa os olhos e entrega a xícara com uma calma calculada. Pilar bebe sem desconfiar de nada. Alguns instantes depois, começa a sentir o corpo pesado, a voz arrastada, a cabeça confusa. Resmunga que o chá está estranho e segue para o quarto, acreditando estar apenas cansada. Rosa espera. Cada segundo parece uma eternidade. Quando finalmente tem certeza de que Pilar não acordará facilmente, entra no quarto em silêncio. A vilã está adormecida, completamente entregue, sem imaginar que o segredo guardado por tanto tempo está prestes a escapar de suas mãos. Rosa caminha até o móvel ao lado da cama, abre a gaveta e encontra o notebook. Te achei. Agora o império dela vai desabar. Com o coração acelerado, Rosa abre o computador ali mesmo, no escuro, e procura o arquivo da noite da queda de Arthur. Quando encontra a gravação, prende a respiração. As imagens começam a rodar. A varanda aparece na tela. A tensão daquela noite volta como uma ferida aberta. Rosa observa cada movimento, cada sombra, cada gesto captado pela câmera. E então vê. O rosto do verdadeiro culpado surge diante dela. Rosa fica paralisada. A revelação é pior do que imaginava. Não era apenas uma armação simples. Havia algo mais profundo, mais cruel, mais calculado. A cozinheira fecha o notebook com cuidado, coloca tudo de volta no lugar e sai do quarto tentando não perder o controle.
Na cozinha, pega o celular e liga para Adriana, que está no carro com Otoniel, estacionada perto do prédio. Adriana atende no viva voz ansiosa. Rosa, deu certo? Você conseguiu acessar o computador? Rosa fala baixo, ainda em choque. Diz que conseguiu ver o vídeo e que agora sabe quem empurrou Arthur da varanda. Adriana exige o nome, mas Rosa se recusa a dizer por telefone. Aquela informação é grave demais. Uma palavra errada, uma escuta, qualquer descuido poderia colocar todas elas em risco. Rosa diz que vai descer com o notebook, mas Adriana a interrompe. Não. O computador deve ficar exatamente onde está. Rosa estranha. Afinal, a prova está ali, ao alcance das mãos. Mas Adriana já entendeu que a melhor forma de derrubar Pilar não é apenas roubar o arquivo. É fazer a vilã cair dentro da própria armadilha, diante de todos, sem chance de negar. O plano muda. A prova será usada no momento exato, com testemunhas, câmeras e imprensa. Dentro do carro, Adriana desliga o telefone e encara Otoniel com os olhos brilhando de emoção. Por anos, ela carregou a dor de ser acusada injustamente, de ter seu nome destruído, de ver Arthur partir sem poder provar o que realmente aconteceu. Agora, pela primeira vez, o fim do pesadelo parece próximo. O sofrimento está acabando, vô. A verdade vai aparecer. 40 minutos depois, Pilar acorda ainda tonta, incomodada por vozes e movimentação na entrada do apartamento. Ao abrir a porta, encontra uma cena que jamais imaginou ver dentro de sua própria casa. Adriana, Otoniel, Rosa e vários jornalistas com câmeras e microfones ligados. A vilã, surpresa e furiosa, tenta expulsar todos imediatamente, gritando que aquilo é invasão, que ninguém tem autorização para entrar. Mas Adriana não recua. Ela se posiciona diante das câmeras, com a cabeça erguida e o olhar firme. Naquele instante, não existe mais a mulher acuada que Pilar destruiu. Existe alguém pronta para recuperar o próprio nome. O seu segredo acabou, Pilar. Hoje, todos vão saber quem é a verdadeira culpada pelo que aconteceu com Arthur. Pilar ainda tenta rir. Diz que Adriana enlouqueceu, que não tem prova nenhuma e que os jornalistas estão apenas registrando o delírio de uma ex-prisioneira desesperada. Mas então, Rosa aparece ao lado da amiga. A cozinheira encara a patroa sem medo e revela que viu o notebook, acessou as imagens e descobriu o vídeo escondido. A arrogância de Pilar desaparece em segundos. O rosto dela empalidece. O medo, antes escondido atrás da soberba, aparece diante de todos. Você mexeu no meu computador, sua traidora. Rosa não se intimida. Com a voz firme, avisa que não adianta gritar, ameaçar ou tentar desligar as câmeras. O vídeo já foi copiado e enviado aos jornalistas presentes. Pilar perde o controle, mas já é tarde. A verdade deixou de ser um segredo trancado no quarto da vilã. Adriana, tomada pela emoção e pela ansiedade, pede que Rosa acabe com o mistério. Todos querem saber quem empurrou Arthur daquela varanda. Rosa respira fundo, olha para as câmeras e aponta diretamente para Pilar. Foram duas. Ingrid segurou Arthur e Pilar empurrou com toda a força. O apartamento explode em choque. Os jornalistas se agitam, os flashes disparam. Otoniel fecha os punhos tomado por indignação, e Adriana sente o corpo estremecer. Durante anos ela carregou uma culpa que não era sua. Agora, diante do país inteiro, o nome das verdadeiras responsáveis finalmente vem à tona. Pilar tenta negar, tenta gritar, tenta se agarrar ao último pedaço de poder que ainda imagina ter. Mas a gravação fala mais alto do que qualquer mentira. E naquele momento, a queda de Pilar deixa de ser ameaça e se transforma em realidade. Depois que Rosa revela diante das câmeras que Pilar e Ingrid foram as verdadeiras responsáveis pela queda de Arthur,
O apartamento se transforma em um cenário de caos absoluto. Pilar tenta gritar por cima de todos, tenta chamar Adriana de louca, tenta acusar Rosa de traição e invasão. Mas já não existe palavra capaz de apagar o que o vídeo mostrou. Os jornalistas avançam, os flashes explodem, as câmeras registram cada expressão de desespero. E pela primeira vez, a mulher que se achava intocável percebe que seu império de mentiras começou a desabar diante do país inteiro. Adriana permanece imóvel por alguns segundos, como se o próprio corpo ainda tentasse entender a dimensão daquela verdade. Durante anos, ela carregou a culpa por uma crueldade que não cometeu. Durante anos, chorou sozinha. Perdeu liberdade, perdeu dignidade, perdeu parte da vida enquanto Pilar e Ingrid seguiam respirando luxo e poder. Agora, diante das imagens, tudo volta como uma ferida aberta, mas também como a primeira chance real de justiça. Otoniel, tomado pela revolta, segura o braço da neta para que ela não desabe. Rosa, ainda firme, encara Pilar com o orgulho de quem finalmente escolheu o lado certo. A vilã tenta correr até o notebook, mas já é tarde. A prova foi copiada. O vídeo está nas mãos da imprensa. A verdade não pertence mais ao quarto fechado de Pilar. Você guardou esse segredo por anos, Pilar. Mas hoje, ele saiu da sua gaveta e entrou na história. Pouco depois, Pilar e Ingrid são levadas para a delegacia. A soberba da madame começa a dar lugar a uma fúria desesperada, enquanto Ingrid, pálida, percebe que talvez tenha sido arrastada para um buraco sem saída pela própria mãe. As duas são colocadas diante do delegado, que já conhece a gravidade das imagens e entende que não se trata mais de suspeita. Agora existem provas, testemunhas e uma confissão indireta escondida por anos. Antes que Pilar tente reorganizar sua defesa, a porta da sala se abre com força. Adriana entra, completamente transtornada, olhando para as duas mulheres como quem encara a origem de todos os seus pesadelos. Sua voz sai firme, mas carregada de uma dor que nenhum tempo conseguiu apagar. Vocês são o mal em forma de gente. Como tiveram coragem de fazer isso com Arthur e me deixar pagando por esse crime? Pilar tenta sustentar a arrogância, mas Adriana não dá espaço. Ela se aproxima de Ingrid e exige uma resposta. De Pilar, ela já esperava qualquer perversidade. Mas Ingrid, sobrinha de Arthur, alguém de seu próprio sangue, precisava explicar por que ajudou a destruir o tio e a vida de uma inocente. Ingrid, encolhida, tenta justificar o injustificável. Diz que Arthur a humilhou, que a demitiu da joalheria, que destruiu sua carreira e arrancou dela o futuro que imaginava ter. Para Ingrid, a dor do orgulho ferido virou desculpa para participar de uma crueldade imperdoável. Pilar tenta interromper a filha, ordenando que ela se cale, mas o delegado corta a vilã imediatamente. A senhora pode mandar na sua casa, Pilar. Aqui dentro, quem conduz essa conversa sou eu. A tensão cresce. Ingrid, pressionada, revela que não foi convidada para o plano desde o início. Ela ouviu Pilar tramando a ação com outra pessoa e decidiu oferecer ajuda. Essa frase muda tudo. Adriana estreita os olhos. O delegado se levanta. Pilar empalidece de verdade. Outra pessoa. Não eram apenas Pilar e Ingrid. Havia um terceiro cúmplice. Alguém que participou da trama. Alguém que as câmeras não captaram. Alguém que ficou escondido por trás da queda de Arthur e da condenação injusta de Adriana. Quem é essa pessoa, Ingrid? Quem mais ajudou vocês a destruir a minha vida? Pilar perde o controle. Agarra o braço da filha, manda que ela se cale, grita que Ingrid não tinha o direito de mencionar aquela pessoa. Mas é justamente esse desespero que confirma a gravidade da revelação. O delegado exige o nome imediatamente, deixando claro que ninguém ali está em posição de negociar. Ingrid, porém, percebe que tem uma peça importante nas mãos
e tenta usar isso para conseguir um acordo. Ela sorri de forma fria e diz que talvez revele o nome se receber uma vantagem da justiça. O delegado, irritado com o jogo, determina que Pilar e Ingrid sejam levadas para celas separadas. As duas não poderão conversar, nem combinar versões, nem proteger a terceira pessoa envolvida. Adriana fica parada, tentando processar a nova bomba. Quando seu telefone toca, ela atende e ouve Pedro do outro lado da linha. Ele já sabe que Pilar e Ingrid foram desmascaradas e pergunta se ela está bem. Adriana respira fundo, mas sua voz denuncia que a situação ficou ainda mais sombria. Pedro, teve uma terceira pessoa envolvida. Alguém que ficou escondido todos esses anos. Pedro fica em choque. Ele pergunta quem poderia ter ajudado Pilar em um plano tão cruel, mas Adriana ainda não tem a resposta. E essa incerteza é quase tão assustadora quanto a própria descoberta. Pode ser qualquer pessoa. Um funcionário, um aliado da família, alguém da casa, alguém que fingiu estar do lado certo enquanto ajudava a enterrar Arthur e destruir Adriana. Depois da ligação, Adriana pede autorização ao delegado para falar com Pilar e Ingrid nas celas. Ela acredita que, olhando nos olhos das duas, pode arrancar o nome que falta. O delegado permite a visita, mas alerta que as duas estão acuadas e continuam perigosas. Adriana caminha pelos corredores da delegacia com o coração acelerado. Primeiro, para diante da cela de Pilar. A vilã segura as barras com força, ainda tentando parecer superior, mas a prisão já começou a esmagar sua pose. Adriana sorri com frieza e diz que é um prazer vê-la finalmente atrás das grades. Pilar, tomada pelo ódio, responde que ainda tem dinheiro, influência e que não ficará ali por muito tempo. E então solta um aviso que faz Adriana sentir um frio na barriga. Vá falar com Ingrid. Mas quando descobrir quem é a terceira pessoa, seu mundo vai desabar de um jeito que nem a cadeia conseguiu destruir. Adriana não demonstra medo, mas a frase fica cravada em sua mente. Ela se afasta da cela de Pilar e segue em direção a Ingrid, sabendo que a próxima resposta pode revelar o verdadeiro monstro escondido atrás de toda aquela tragédia. Adriana Bokjen truoque cela de Ingrid com o coração acelerado, mas sem permitir que o medo apareça no rosto. As palavras de Pilar ainda ecoam em sua cabeça como uma ameaça sombria. A vilã havia avisado que quando ela descobrisse a identidade da terceira pessoa envolvida na queda de Arthur, seu mundo desabaria de um jeito ainda mais cruel do que os 6 anos passados na prisão. E agora, diante de Ingrid, Adriana sabe que está prestes a ouvir uma verdade capaz de mudar tudo. Ingrid a observa com um sorriso debochado, como se ainda tivesse algum controle sobre a situação. Mesmo presa, mesmo acuada, tenta transformar a informação que possui em arma. Adriana segura as grades com força e exige que a jovem pare de fazer jogos. Ela quer o nome. Quer saber quem ficou escondido por trás de Pilar, quem ajudou a planejar a queda de Arthur e quem permitiu que uma inocente pagasse por tantos anos. Chega de mistério, Ingrid. Diga logo quem é o terceiro culpado. Ingrid se aproxima lentamente, saboreando o impacto que está prestes a causar. Ela diz que Adriana sempre foi ingênua, que acreditou em pessoas que fingiam estar do seu lado, que se agarrou a falsas alianças sem perceber que o verdadeiro inimigo caminhava perto demais. Adriana sente a respiração falhar, mas continua firme, esperando o golpe. Então Ingrid revela. A terceira pessoa que ajudou Pilar a tirar Arthur do caminho foi Ademir. Por alguns segundos, Adriana fica sem reação. O nome cai sobre ela como uma pedra. Ademir, o advogado poderoso, o homem que se apresentava como defensor da família, o amigo de Arthur, o pai de Pedro, aquele que sempre se colocou como alguém acima de qualquer suspeita.
Ele não apenas sabia, ele participou. Ele ajudou a destruir Arthur e depois assistiu Adriana afundar em uma condenação injusta. Meu Deus, Ademir! Como ele teve coragem! Atordoada, Adriana sai pelos corredores da delegacia tentando respirar. Seu telefone toca. É Pedro. Do outro lado da linha, ele pede respostas. Quer saber se Ingrid finalmente abriu a boca? Quer o nome da pessoa que ficou escondida por tantos anos. Adriana aperta o celular com força, mas decide não contar. Ainda não. A dor é grande demais, e ela sabe que Pedro também será atingido por aquela revelação. Pedro insiste, desesperado, mas Adriana responde com uma frieza carregada de justiça. A polícia terá sua vez, sim. Mas antes, ela precisa encarar Ademir de frente. Precisa olhar nos olhos daquele homem e fazê-lo entender que sua máscara caiu. Ele tirou Arthur de mim, destruiu minha vida e ainda posou de salvador. Agora eu vou cobrar essa conta cara a cara. Algumas horas depois, Adriana entra no escritório de Ademir e fecha a porta com força. O advogado ergue os olhos, ajeita o terno e tenta manter sua velha postura arrogante. Para ele, Adriana ainda é uma mulher ferida, desesperada e sem poder. Diz que, como advogado da família Brandão, tirará Pilar e Ingrid da cadeia rapidamente, e ainda provoca, afirmando que quem deveria estar presa era ela. Mas Adriana não se abala. Ela se aproxima da mesa e fala com uma calma cortante. Pilar e Ingrid estão atrás das grades. A casa da família Brandão caiu, e agora chegou a vez dele. Prepare uma cela para você também, Ademir. Eu sei que você foi a terceira pessoa. A expressão do advogado muda por uma fração de segundo. Ele tenta rir, tenta fingir surpresa, chama a Adriana de louca e diz que jamais faria mal a Arthur, porque os dois eram como irmãos. Mas a encenação não dura. Adriana revela que Ingrid ouviu tudo, que sabe da conversa entre ele e Pilar, que sabe que foi ele quem deu a ideia final para empurrar Arthur da varanda. O silêncio pesa. A máscara de Ademir finalmente cai. Seu olhar fica frio, calculista, sem nenhum remorso. Ele percebe que não adianta mais fingir para Adriana. Então assume, com uma crueldade que faz o sangue dela ferver. Diz que Arthur era seu amigo, sim, mas que o dinheiro e o poder falavam mais alto. Não aceitaria ver o Império Brandão cair nas mãos de Adriana, uma mulher que ele sempre desprezou e tratou como oportunista. Arthur confiava demais. Era fraco demais. E eu não ia assistir tudo aquilo ir parar nas suas mãos. Adriana sente o corpo tremer de ódio. Durante anos, aquele homem ajudou a sustentar a mentira. Usou sua influência, seu nome, sua autoridade e sua pose de homem respeitável para proteger os verdadeiros culpados. Ele não apenas traiu Arthur. Traiu a memória de um amigo, enganou Pedro e participou da destruição de uma inocente. Ela bate as mãos na mesa, encarando Ademir com olhos cheios de revolta. Você vai pagar por tudo. Por Arthur, por mim, por cada ano que roubaram da minha vida. Ademir tenta responder com desprezo, mas agora sua arrogância já não parece tão invencível. Adriana sabe que tem a palavra de Ingrid, tem a queda de Pilar, tem o vídeo, tem a imprensa, tem o delegado e, acima de tudo, tem a verdade finalmente caminhando a seu favor. O homem que passou anos escondido atrás de leis, dinheiro e influência, agora está diante da mulher que ele tentou destruir. E ela não vai recuar. Assim termina essa virada explosiva de A Nobreza do Amor. Rosa descobre o vídeo escondido, Pilar e Ingrid são expostas diante da imprensa. Adriana recupera a prova de sua inocência. E Ademir é revelado como o terceiro cérebro por trás da tragédia de Arthur. Mas a justiça ainda não terminou. Agora falta fazer o advogado pagar diante da lei, diante de Pedro
e diante de todos que acreditaram em suas mentiras. Porque nesta história, a verdade pode ser enterrada por anos, mas quando ela volta, volta como tempestade. E quem construiu império sobre sangue, traição e injustiça, mais cedo ou mais tarde, acaba soterrado pelas próprias mentiras. Se você gostou desse resumo de A Nobreza do Amor, deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos capítulos. Comente aqui embaixo. Você desconfiava que Ademir era o terceiro culpado? E como Pedro vai reagir quando descobrir que o próprio pai ajudou a destruir Arthur? A gente se encontra no próximo vídeo, porque essa justiça ainda promete abalar a família Brandão inteira.